Bom dia, alunos da Escola Dinâmica. Hoje nós vamos trabalhar com a matéria de ética, no capítulo 3 do livro de vocês, falando aí do trabalho, não é? O trabalho, ele é muito importante na vida do ser humano, pois ele caracteriza todo o processo de esforço para que o ser humano ele consiga se estabelecer economicamente sobre a superfície terrestre. Então, por isso que é tão importante, né, que o ser humano ele tenha um trabalho. Existe uma diferença muito grande entre trabalho e emprego. Né? É importante a gente frisar isso. Fala-se muito que no Brasil muitas pessoas não têm trabalho. Né? Na realidade, não existem muitos empregos para muitas pessoas no Brasil, mas trabalho tem para todo mundo. Né? Porque o que é o trabalho, qual a diferença entre o trabalho e o emprego? Né? O trabalho se caracteriza por qualquer atividade em que o indivíduo ele pratique que seja remunerada, independente se ele está com a carteira assinada ou não. Então, se eu pego uma enxada, né, e vou limpar um capim, um mato por aí afora, eu estou praticando um trabalho. Né? E no final desse trabalho eu vou receber uma remuneração. Se eu pego e vou cuidar de algum idoso, né, e eu não tenho carteira assinada por isso, né, ou eu vou pintar uma casa, né, mas eu vou receber no final, quando eu concluir o serviço, né, então eu tenho aí um trabalho. Então no Brasil não falta trabalho. Se você procurar, você encontra, né? Cabe a você colocar um valor justo para que a pessoa pague pelo aquele trabalho que você exercer. Né? Então, se você cobrou pelo valor justo, você vai ter o trabalho e você vai ter o dinheiro no final do seu trabalho. Já o emprego não, o emprego é um pouco mais difícil. Né? O emprego, a pessoa tem que ter uma qualificação, né, para que ele seja bem aceito e selecionado pela empresa que queira contratá-lo, né? E aí fica mais difícil. Né? Então há essa diferença entre trabalho e emprego. Então no Brasil eu tenho também muitos empregos, porém eu não tenho mão de obra qualificada suficiente para que a pessoa ele absorva esse emprego. Né? O que falta no Brasil é a mão de obra qualificada, né? Para que essas pessoas comecem a ser absorvida, né? Por esse emprego que se procura. Né? Então há essa diferença entre o emprego e o trabalho. Então, certamente você ainda não trabalha, apenas se dedica aos estudos. Mas muitas pessoas à sua volta trabalham. Com o processo que você está na sua sala, alguns de seus familiares. O trabalho é um aspecto importante para a nossa vida. É por isso que devemos estar ambos abertos a questões a ele relacionadas, pois elas afetam todos nós. Nesse capítulo veremos, por exemplo, o que não foi atualmente e que ainda hoje existe exploração de trabalho entre mulheres e crianças, pessoas desfavorecidas economicamente. Então, é um dos grandes problemas hoje que a gente tem no trabalho nacional, é a exploração de pessoas. Vamos falar primeiramente dessa exploração das mulheres. Né? Porque, na realidade, no mercado de trabalho, existe uma discriminação muito grande com as mulheres. Por exemplo, minha ex-esposa, ela que eu me separei agora há pouco, ela era contadora e trabalhava em um escritório de contabilidade, onde homens e mulheres faziam a mesma função e o salário dela era menor do que o dos homens. Então existe uma discriminação entre a mulher e o homem no mercado de trabalho. Né? O que alegavam é que a mulher tinha um período menstrual e que poderia ficar afastada por um certo período de tempo. Né? Isso na teoria, mas na prática não acontecia. Né? A mulher ela poderia engravidar
e teria como é, a licença maternidade, né? Tudo isso é um artifício, né, que o empresário utiliza para pagar um salário, né, mais baixo à mulher. E na realidade, quando vai à prática, ela faz o mesmo trabalho, ela não tem essas regalias todas que o empresário cita e ela acaba, infelizmente, sendo explorada pelo empresário. Existe também a exploração do trabalho infantil, principalmente nos interiores, casas de farinhas, por exemplo, onde as crianças ficam sentadas no chão, descascando mandioca, né, sem receber salário, apenas recebendo uma alimentação diária, que não é lá essa alimentação tão boa assim, mas eles recebem ainda, que configura na realidade um trabalho escravo, né, onde a criança está trabalhando, que já é um crime, uma criança abaixo de 15 anos trabalhar e não receber nada, configura aí uma escravidão, né? Porque está sendo feita uma exploração, né, da criança em relação ao seu trabalho em geral. Infelizmente, é assim que acontece hoje ainda, em pleno século XXI no Brasil, essa exploração ela ainda continua. Né? A mulher do mercado de trabalho. Nossa cultura é predominantemente machista. Todo o contexto histórico confirma a existência de diferenças sociais entre homem e mulher, enfatizando a desvalorização feminina. Até os meados do século XX, a mulher era inferiorizada e isenta de qualquer participação, sujeita à tutela do pai, do irmão e depois do marido. Não tinha direito a nada, nem mesmo à educação dos filhos. Ela era simplesmente a sombra do esposo e a rainha do lar, sem liberdade de decidir sobre as coisas sobre coisa alguma. Com o passar do tempo, a mulher, incomodada diante desse sistema opressor, caracterizou-se da necessidade de partir para a luta por seu espaço e por seus direitos. No ano de 1857, a fábrica têxtil Cotton, em Nova York, Estados Unidos, e um grupo de mulheres protestou através de uma greve com uma jornada diária de 16 horas de trabalho e os baixos salários. Os patrões indignados resolveram tocar fogo no prédio e 129 mulheres morreram queimadas. Esse fato ocorreu no dia 8 de março e ficou oficialmente conhecida como o Dia Internacional da Mulher, de forma a homenagear as operárias terrivelmente assassinadas. Né? E que foi um escândalo mundial, né? Um empresário mandar tocar fogo na fábrica de tecido, né? Naquele 8 de março fatídico de 1857, né? Matando 129 pessoas, né? Todas elas mulheres que tentavam lutar pelos seus direitos. O que isso aconteceu com os empresários até hoje, ninguém sabe, né? Ninguém sabe se eles foram condenados a alguma coisa, né? Mas é uma trágica história, porque não se faz isso com ninguém, né? E muito menos com trabalhadoras. É vergonhoso, inclusive, se falar sobre esse episódio, né, que aconteceu, né, botando fim na vida dessas mulheres. São vários desafios e as formas de discriminação sofridas pela mulher ao longo dos tempos. Nas últimas décadas, o avanço é visível, mas ainda há muito que ser feito na busca pela igualdade. Hoje, muitas mulheres acumulam uma dupla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa para garantir mais uma renda para a família, ou algumas vezes a principal renda, além de cuidarem da casa e dos filhos, ou de serem responsáveis pela manutenção da organização doméstica. Algumas mulheres, inclusive, decidem não ter filhos ou adiar a maternidade para depois da conclusão dos estudos e da estabilidade financeira.
Na família, os que trabalham foram apenas, fora apenas uma casa, precisa organizar uma rotina diária para que as necessidades sejam satisfeitas com a ajuda e a participação de todos os membros. Também a necessidade física, como alimentação, contas, limpeza e segurança. Pois necessidades efetivas, aquelas que apenas estudam, também podem fazer sua parte, auxiliando no que for possível ou estipulado pelos pais. Então, hoje em dia existem muitas mulheres, né, que são verdadeiras guerreiras, que sustentam, fazem o papel de pai e de mãe, porque pegam alguns maridos cabras safados que deixam a mulher criando o filho, né? Deixam a mulher de braços dados lá, sem ter o que fazer, e ela tem que ir à luta, tem que buscar emprego, né? Fazer uma dupla jornada. Eu tenho na minha casa um exemplo desse, que foi minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente guerreira, viveu para cuidar de 2 filhos, que meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos tinha 9 meses de idade, né? Minha mãe ainda era uma pessoa que trabalhava no comércio, né? E ela decidiu ir à luta. Estudou, fez concurso público, passou no INSS, né? Trabalhou a vida toda dela na Previdência Social e conseguiu, graças a Deus, criar os filhos, né? Conseguiu sustentar, fazendo também uma dupla jornada, porque ela chegava do trabalho de 4 horas da tarde e ia cuidar da casa, né? no qual tinha todo um processo, né? Todo uma dinâmica, né? Que, graças a Deus, ela conseguiu vencer. E um detalhe, ela não colocou nenhum homem dentro de casa, né? Não quis saber mais de um outro homem, né? Com medo de que colocasse outro homem, esse homem viesse agredir nós, como filho delas, ou até mesmo ela mesma. E aí ela decidiu, então, viver a vida dela só para cuidar dos filhos. Minha mãe é uma guerreira, tenho orgulho muito de falar dela. Depois de velha, né, quando ela se aposentou do INSS, aos 40 e poucos anos, ela decidiu estudar de novo e foi fazer Direito. Né? Foi fazer Direito, se formou aos 50 anos, né, e começou a advogar. Advogou até os 79 anos de idade, quando descobriu que já estava com mal de Alzheimer, né, e não quis mais trabalhar nessa área. Resolveu, então, aproveitar o restinho da vida lúcida que ela tem para aproveitar, né, que é meu filho, que hoje estamos morando juntos devido à minha separação com minha esposa. Diga-se de passagem, me separei da minha esposa porque ela resolveu, então, me deixar. Não foi culpa minha, porque, graças a Deus, eu sempre fui um excelente pai, um excelente marido, né? E por decisão dela, né, quis seguir a carreira solo. Ela tem todo direito, mas o que ela precisava, eu estou à disposição, sem problema algum. Né? Foi uma mulher que eu aprendi a amar e amo até os dias de hoje. Né? Porque ela me deixou, eu vou deixar de amá-la. Né? Mas um dia, quem sabe, tudo vai resolver e a gente volta a ficar juntos, se um dia Deus quiser. Né? Então, à época, ela não contava com recursos e também não preenchia os requisitos para conseguir o empréstimo nos bancos, mas nada disso abalou a vontade de Lady. O negócio começou pequeno, com uma única fonte de renda, cerca de fonte de cerca de dinheiro, que contava o benefício da Bolsa Família. A mãe de 4 filhos, pernambucana, ganha R$ 265. Leide Medeiros mantém a própria casa, uma loja que vendia pequenos produtos eletrônicos, e ela diz o seguinte: eu vendo teclado de computador, mouse, capa de celular, fone de ouvido, né? Tudo nessa barraquinha aqui em frente de casa. Mostra apontando para o cubículo ligado à rua, ligado à rua por uma janela
protegida com tela. A porta da lojinha dá para o único quarto da casa, que acumula o dormitório de todos os filhos. Ela e o marido dormem em um sótão improvisado. Está aí um relato de mais uma mulher guerreira brasileira, né? Porque o Brasil, graças a Deus, tem muitas mulheres guerreiras, né? Quando eu digo mulher guerreira, a grande maioria são mulheres mais antigas, viu? Mulheres que passaram por muitas coisas ruins no passado e viram que as coisas não eram tão fáceis assim, foram para a luta e conseguiram batalhar e vencer, né? E aí são consideradas muito guerreiras. Hoje em dia, infelizmente, criou-se uma legião de mulheres um tanto quanto preguiçosa devido a um sistema que a gente tem, onde infelizmente não se criou uma mulher como deveria ser. E muitas delas hoje em dia são muito preguiçosas, não querem saber de ajudar em casa. Tudo bem, claro que os afazeres do lar têm que ser divididos, né? Mas a mulher também tem que fazer o papel dela dentro de casa, né? Eu conheço pessoas que o cara vai trabalhar, a mulher está em casa, a pia está cheia de prato, ela não tem coragem de se levantar para lavar o prato, porque ela chega de noite, a pia está cheia de prato lá, o cara vai ter que lavar, né? E aí isso às vezes acaba afetando o casamento também, né? Todo mundo tem que fazer as coisas dentro de casa, tem que fazer o almoço, né? Quem tiver disponível faz. Infelizmente, isso acontece também com os homens também, né? Tem homem que casa com mulher e pensa que vai fazer a mulher de empregada e não pode ser assim. Eu acho que o trabalho tem que ser dividido para os dois dentro de casa. Cada um tem que fazer uma coisa, né? Para que as coisas andem de forma harmoniosa, né? Então, gente, vou ficando por aqui. Nossa aula de ética era um pouquinho curta, né? Tenham um bom dia, uma boa semana, que Deus abençoe a todos e até a próxima.